Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da LTL Consultoria Animal, sempre levando até você alternativas inteligentes na ambiência animal. Vamos falar nessa live sobre um tema bastante recorrente nas épocas quentes, no Brasil e na América do Sul como um todo. O que nós temos aqui de diferente de algumas outras regiões que criam animais confinados? Nessa nossa região brasileira, né, a região toda, Brasil como um todo e América do Sul, nós temos aqui clima de verão, onde é quente e úmido. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Alojamentos em épocas de verão, aonde nós temos temperaturas altas durante o dia e por causa da umidade, por causa dessa quantidade de água, de chuva que nós temos na nossa região, e graças a Deus temos chuvas, né? Porque aí nós temos milho e temos soja, tudo é uma corrente, né, dentro do agronegócio. Nós precisamos se ater, nós que manejamos a avicultura, nós que manejamos esse galpão, precisamos ficar atento quanto a esta particularidade do clima, onde nós temos dias quentes e noites com temperaturas de 10, 12 graus abaixo desta temperatura do dia. Então nós temos uma oscilação grande. E além do mais, uma umidade muito alta. E o nosso clima, como eu estava falando anteriormente, é quente e úmido. Muito bem, e o que nós devemos nos ater nesta questão de alojamento nestes períodos? E nós vamos ter durante o dia um clima muito propício para a renovação de ar, para a ventilação, e nós precisamos fazer isso. Porém, muitos dos produtores, muitas das pessoas que trabalham com esses galpões, os manejadores, por um motivo de não dar velocidade de vento, né, por termos aquele preconceito, aquela premissa de que aves jovens não podem com velocidade de vento, e realmente isso não é que está totalmente errado esse conceito que você tem, mas acabamos utilizando mais umidade, ou seja, o sistema resfriativo que nós temos, seja ele placa evaporativa, seja ele nebulizador, ou os dois, não sei, neste momento você que me ouve, eu não sei qual você tem, mas o que acontece com isso? Nós utilizamos um desses equipamentos de resfriamento para diminuirmos a quantidade de ventiladores ou a quantidade de exaustores que estão sendo ligados neste momento do período do dia que está muito quente. Meu amigo, minha amiga, muito cuidado com esse detalhe. Porque o que vai acontecer nisso? No momento que você estiver com uma temperatura muito alta, no nosso verão brasileiro, onde vou frisar mais uma vez, quente e úmido, nós temos dentro deste ar que está fora do galpão, está lá fora, uma quantidade de água muito grande. E com isso, este ar que está quente, apesar de estar quente, já tem pela natureza, uma quantidade de água nele. Nós colocamos ele para dentro no intuito de diminuir a temperatura para que não tenhamos muita velocidade, porque se a gente deixar sem resfriar, o que vai acontecer dentro do galpão? Vai ligar mais grupos de ventilação, mais grupo de exaustores, aumentando com isso o arraste, a velocidade do ar sobre os animais. E aí nós utilizamos esse sistema resfriativo, esse sistema de resfriamento, né, que seja ele nebulizador, seja ele a placa evaporativa. Mas com isso, estamos aumentando a quantidade de água dentro do galpão. E o que isso tem de preocupante? No momento que eu acionar esse sistema, automaticamente o meu grupo de desventilação, não importa se é ventilação positiva ou negativa, ele irá desligar, porque a temperatura vai baixar. E ela baixa 2, 3 graus. Isso provavelmente é suficiente para desligar 1, 2 ou 3 grupos de ventilação. Ou, quem sabe, em alguns momentos, como eu já vivenciei isso, voltar a fazer ventilação mínima. E nós, no intuito de economizarmos energia, no intuito de deixar as aves naquela zona de conforto ideal, que é aquela temperatura desejada,
achamos que estamos fazendo uma excelente alternativa, estamos fazendo uma excelente coisa. E não é isso que está acontecendo nesse momento no galpão. Nós estamos fazendo com que esse ar, que aumentou drasticamente a quantidade de água dentro dele, porque nós injetamos água, fora o que ele já tinha lá do meio externo que ele trouxe para dentro do galpão, nós estamos deixando esse ar ficar parado dentro do galpão. Por que parado? Porque a troca, a renovação de ar está diminuída, porque nós diminuímos o número de ventilador ou o número de exaustores ligados. E isso faz com que este ar, esse volume de água que está nesse ar, fique parado dentro do galpão. E com isso, nós estamos no alojamento, tá? Venham comigo nesse meu raciocínio. Nós estamos no alojamento. Isso vai demorar muito tempo, questão de meia hora, 20 minutos, uma hora ou duas, quem sabe, ou às vezes até um dia, para que eu aumente esta renovação de ar. E este ar vai começar a ficar parado dentro do galpão com esta quantidade grande de água. Quando nós temos um ar onde a umidade relativa dele começa a ficar grande, este ar começa a ficar pesado. E pesado, este ar tem uma tendência de andar mais por baixo. Ele começa a ficar pesado e cair. Com isso, ele começa a ficar perto da cama. E aí começa a ter o problema destes alojamentos. Mas o que tu está querendo dizer com isso, Lima? Traduz para nós. Então vamos lá. Quando eu tenho aquela cama que ela é altamente higroscópica, o que eu quero dizer com isso? Ela é uma matéria orgânica e ela tem uma capacidade muito grande de absorver água. E este ar está chegando perto da cama com uma quantidade de água enorme e quase perto do ponto de saturação. À medida que este ar encosta nesta cama, vejam bem, que ele encosta nessa cama, e esta cama tem pontos perto da cama, né? Na cama, aliás, em alguns pontos na cama, sempre muito próxima aos bebedouros, onde a temperatura da cama ela é ligeiramente mais baixa. Esta cama faz com que o ar, em contato com ela, perca a temperatura. E quando ele perde a temperatura, o ar, ele chega, se ele já não está, ele passa do ponto de saturação. Com isso, esta água que estava contida na forma gasosa neste ar, e este ar perde temperatura, chega no ponto de saturação. E esta água, que estava em forma de vapor, ela condensa na cama, passando dessa forma a água que estava no ar para a cama. E nós começamos a umedecer a cama. Este é o ponto inicial aonde nós começamos todos os problemas. Observem só, onde nós começamos todos os problemas de umidade de cama. Vocês observem que lá pelo terceiro, quinto, até o oitavo dia, às vezes, dependendo do calor que está, é quando quando a cama dos galpões começam a umedecer, que nós temos que fazer aquele cascão aonde nós temos que começar a mexer a cama. Por que acontece esse cascão? Porque eu estou promovendo esta saída da água do ar para a cama. Desta forma como eu expliquei para vocês. Vocês entenderam? É esse o detalhe que nós precisamos cuidar. Mas e aí, Lima, o que nós vamos fazer se esse problema já está instalado no galpão? Muito pouco nós podemos fazer. O que nós podemos fazer é anteciparmos e não deixar ocorrer este extravasamento, ou seja, esse derramamento de água do ar para a cama. E aí que entra essa conversa que nós estamos tendo. Agora foi só uma introdução. Aí entra essa conversa, esse detalhe do que nós podemos fazer. Muito bem, estamos então num alojamento e para isso nós precisamos ter algumas quebras de paradigmas, né? E começar a entender o todo para nós colher o fruto lá no final. Nós temos que entender o todo. Nós precisamos entender o que estamos fazendo e o que nós vamos fazer ao longo do lote para colher um lote com excelente resultado. Porque essa mesma cama que está com o pintinho agora, nesse momento dessa nossa conversa, será a mesma cama que estará com a ave de 3 kg lá no final, lá perto dos dias de abate.
Então nós precisamos ficar muito atento com isso. E agora vem a sugestão e o que vocês devem fazer para que estas camas mantenham baixa quantidade de água e que não venham a fermentar no final do lote. Nós precisamos entender um detalhe. Primeiro, estamos criando aves para abater com uma determinada idade. Ou seja, nós entregamos aves, não é no 7º dia, não é no 14º dia. Nós integramos aves, para quem entrega, de você que está me ouvindo agora, e entrega griller, aos 28 dias. Né? Que é um pouco mais curto o período de vida dessa ave. Agora, se você, que é a grande maioria do Brasil, entrega ave pesada, frango pesado, aos seus 3 kg, 3,2 kg, lá nos 40 dias para frente, nós vamos ficar mais de um mês com essa cama sendo utilizada pelas aves. Então nós precisamos, no dia do alojamento, nessa primeira semana de alojamento, primeira e segunda semana, onde nós estamos fornecendo aquecimento durante o período noturno, porque nós estamos falando do verão, dificilmente vamos precisar aquecer aves durante o dia no verão, mas durante a noite, muito provavelmente no Brasil inteiro, na primeira semana, todas as noites nós precisamos fornecer calor, porque as temperaturas ficam ao redor dos seus 20 graus, né? Média Brasil, claro, tem regiões com 25, tem regiões com 14, tem regiões com 12, né? Mas nós precisamos entender isso. E eu estou falando num contexto geral, para que você que me ouve consiga captar essa mensagem e comece a trabalhar no seu galpão de forma que isso não venha a atrapalhar, pelo contrário, isso venha ao seu benefício, aos melhores resultados. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que essa utilização desse sistema de resfriamento, não importa qual, nós devemos protelar ele ao máximo, para não deixar ele entrar. E sim utilizar a renovação, a ventilação, como uma forma de trocar calor, até do pintinho. Mas aí, Lima, o meu galpão, você pode estar se perguntando, vai dar 2 metros por segundo, 3 metros por segundo em alguns momentos do dia. Sim, mas para pintinho é muito vento. Sim, é muito vento. Eu concordo com você. Mas desta forma você vai judiar momentaneamente dessa ave. 15, no máximo 10 minutos. 20, vamos exagerar, 20 minutos, vamos exagerar. Mas mais que isso, não vai, porque a temperatura começa a cair. Eu estou fazendo um movimento muito grande de ar. E essa temperatura começa a cair, apesar do ar lá fora estar muito quente. E aí sim, nós estamos proporcionando até a perda da água pela cama, dessa forma que nós estamos fazendo. Porque a cama, apesar de seca, ainda ela consegue segurar a água. Para vocês terem uma noção, vocês devem estar alojando nessa semana, ou na semana que você está me ouvindo, com umidade de cama, e a sua cama você vai dizer assim, ó, está seca, perfeita. Mas a cama que você estava alojando as aves em cima hoje, ela deve ter no mínimo 20% de umidade. Porque é o que a gente consegue fazer de mínimo numa cama. Olha, raramente você consegue ter cama com umidades abaixo de 20% de umidade na cama. Então, assim, já é muita água que nós temos ali. E se nós colocar cada vez um pouquinho mais por dia, lá no final do lote nós temos uma cama ideal para produzir calor e fermentar. Só que nós não vamos ter equipamento para tirar esse calor desse galpão. Porque os equipamentos estão programados e estão calculados para retirar o calor da ave. E não de uma cama que pesa sua 100, 200, 300 toneladas produzindo calor. Então nós precisamos nos antecipar, é agora, é no alojamento. Por isso que eu estou falando com você agora sobre o nosso verão, que é quente e úmido. Então cuidado com isso. Vamos renovar o ar o máximo possível sem utilização dos resfriamentos, seja ele nebulizador ou placa, para que nós não tenhamos esse problema. Então nós precisamos realmente renovar. Quanto mais, melhor. Então nós vamos retirar o calor da ave durante essas 2 primeiras semanas de vida, principalmente na primeira semana de vida, através da renovação do ar. E se a temperatura chegar ao extremo de chegar 10 graus acima do desejado, 9 graus acima do desejado, aí nós vamos pensar em utilizar o resfriamento evaporativo. Você está falando assim, meu Deus, Limão, você está ficando louco com essa sua ideia. Porque você está dizendo que se eu alojo com 32 graus de temperatura desejada, eu tenho que chegar a 42 para utilizar? Sim.
42, 10 graus, 41, 9 graus. Por que eu estou falando isso? Porque lá no final do lote, essa mesma ave que precisa de 19, de 20 graus, você não vai conseguir manter abaixo de 9 graus. Você está me entendendo? Lá no final, quando essa ave necessita e o requerimento desejado dela é 19, 20 graus, você dificilmente vai conseguir manter menos que isso. Se você conseguir chegar nos seus 25, seus 28, 27 graus, tá ótimo. Mas isso é muito difícil. Então nós temos que adaptar essa ave desde o início. Ah, mas aí nós não vamos conseguir chegar no peso desejado dessa ave na primeira semana. Não é o que a gente tem visto. Nós estamos com lotes, com pesos, dentro da tabela, dentro da curva de ganho de peso proposta pela genética, adequada, fazendo esse manejo. Porque nós precisamos entender que nós não entregamos frangos nos 7 dias, aos 14 dias, aos 21 dias. Nós entregamos a ave lá no final. Mas nós precisamos que essa ave lá no final ela tenha um ganho de peso satisfatório para a idade. Nós não podemos sacrificar ela para ela ganhar muito peso agora, sacrificando a sua fase final, porque na fase final ela consegue ganhar mais peso que agora. E aí nós ganhamos mais com isso. Nosso retorno é melhor. Vocês imaginam, uma ave com todo o seu potencial genético na primeira semana, ela vai sair, vai ganhar 4,5 vezes o peso. Então ela sai dos 40, vamos arredondar aqui, dos 40 gramas que chega, e vai aos seus 180, 170, né? 190. Ah, mas eu quero 200. Consegue? Claro que consegue. Mas essa relação de peso, se eu pegar, vamos lá fazer, ó, 4 vezes e meio. Então ela chegou com 40, 4 vezes e meio, ela vai chegar aos seus 180 gramas. Né? Nossa, que bom! Passei da tabela, que a tabela era um pouco menos para a idade, para o peso, enfim. Só estou fazendo efeito de cálculo para você entender. Se eu pegar esse ganho de peso de 140 gramas que ela teve, tirando os 40 gramas que ela chegou, 140, e dividir por 7 dias, vocês estão entendendo? Eu vou ganhar aproximadamente 25, um pouquinho acima de 25 gramas e meio por dia de peso. É o potencial máximo que eu estou conseguindo dela. Agora, lá no final, eu poderia estar ganhando 10, 12 gramas a mais por dia do que eu tenho ganho nos últimos lotes. 10 gramas a mais por dia nos últimos 5 dias, nós estamos falando que o nosso frango vai chegar com média de 50 gramas a mais de peso. Se ele ganhar 10 gramas só em 5 dias, nós vamos botar um peso a mais de 50 gramas por ave no abatedouro. Se nós conseguirmos estender esse período de ganho a mais do que a gente consegue ganhar para 10 dias, nós estamos falando que essa ave ganhando essa quantidade de 5 gramas a mais por dia, de 10 gramas a mais por dia por 10 dias, nós estamos falando que essa ave vai ter 100 gramas a mais de peso no abatedor. Se nós falarmos de um galpão médio no Brasil de 20 mil aves que são entregues, né, 20 mil aves que são entregues por abate com 100 gramas a mais, são 2 toneladas a mais de peso vivo que nós estamos entregando. Olhem para vocês verem como o número começa a ficar bonito e fica interessante. Mas para isso, nós precisamos nos atentar aqui atrás, no dia do alojamento. A partir do dia do alojamento, para mantermos condições de ganho com isso. Então, o que eu estou sugerindo para você? Que nós mantenhamos essas aves cada vez mais com cama seca e não necessariamente utilizamos o resfriamento numa época que a gente consegue baixar rapidamente com o resfriamento, utilizar ele para não prejudicar a cama, para que essa cama se mantenha seca, para lá no final nós ganhar essas 10 gramas a mais por dia do que a gente vinha ganhando. Então é isso que nós precisamos se atentar ao ganho de peso, se atentar ao resultado final. Então, nesse verão brasileiro, quente e úmido, devemos retirar o máximo que nós podemos de calor durante o dia, por renovação de ar, por velocidade de vento. Quanto mais renovação sem velocidade o meu galpão conseguir colocar, melhor. Mas e como é que eu vou fazer isso, Lima? Você que é assinante do curso, dos cursos aqui da LTL Consultoria Animal, você tem o direito de assistir todos os outros cursos a hora que quer e a hora que você
achar melhor para você. E quantas vezes você quiser. Lá a gente fala sobre o inlet, sobre ventilação de transição, tem todos os cursos lá. Se você estiver com dúvida disso, vá lá, volte lá no curso, nos cursos que tem que fala sobre ventilação mínima, ventilação de transição, e dê uma olhada sobre isso. A gente fala muito bem sobre isso lá. E é esse fechamento que a gente está fazendo aqui agora, só para falar de alojamento de verão, que eu quero trazer para você, porque você já assistiu isso aí. Se você estiver assistindo pela primeira vez esse curso, por favor, assista os outros. E isso vai fazer com que você tenha uma condição muito tranquila e muito fácil de fazer isso na prática. E aí nós vamos continuar e vamos além um pouquinho. Porque se você, durante o dia, utilizou pouca renovação de ar, porque usou o resfriamento, à noite o que você vai precisar fazer? Você vai precisar diminuir mais ainda a renovação. Porque está frio, e aí você precisa aquecer. Seja o aquecimento que você tiver, não vou entrar no mérito de aquecimento, porque nós temos um curso aí dentro da plataforma que é aquecimento, que você sabe tudo sobre aquecimento, está lá para você à disposição. E quando nós precisamos aquecer, nós precisamos reduzir ao máximo a renovação de ar. Só que você imagina, passamos o dia inteiro, que era quente, resfriando e deixando essa água depositada. E à noite nós vamos aquecer o ambiente, porque a ave necessita de calor. Essa ave é jovem e ela necessita de calor. E aí nós vamos diminuir ainda mais a renovação do ar. E aí esse ar vai começar a ganhar temperatura. Quando ele ganha temperatura, ele se expande e ele tem maior capacidade de absorver água. Ou seja, vocês vão ter a sensação de que está bom lá dentro, mas esse ar está tendo a capacidade de absorver mais água. E aí mais água ele absorve. Quanto mais água ele absorve, mais rarefeito, mais pesado ele vai ficando. Maior o ponto de saturação, ou seja, aquela temperatura que antes ele saturava, que era, sei lá, temperatura X, com 2, 3 graus a mais agora, porque ele se aqueceu e absorveu mais água, ele satura de novo. Então ele aumenta o ponto de saturação, ou seja, a cama vai ter que ficar cada vez mais quente para absorver menos água através do ponto de saturação. Porque se eu começo a fazer isso todo dia, vai a partir do momento que a temperatura chegar a 30 graus na cama, ele vai estar saturando igual. Então, pessoal, isso é muito importante. Você que ainda tem dúvidas quanto a isso, por favor, entre em contato, assista os outros cursos. Nós precisamos entender realmente isso aqui, ó, a carta psicrométrica. O ponto de saturação que está aqui, ó, o ponto de saturação que está aqui, à medida que a temperatura sobe, a umidade relativa sobe. Isso aqui é importante você entender. Porque aí é o seguinte, quanto mais quente, mais expandido está o ar, maior capacidade de absorver água ele tem, só que com isso eu mudo o ponto de saturação. Esse ponto de saturação, a temperatura se altera, eleva. Então eu preciso de uma cama, não preciso ter uma cama tão fria como eu tinha antes para poder saturar e a água sair do ar e vir para a cama. Então eu preciso ter cuidado com isso. E esse detalhe é importantíssimo porque aqui do que eu estou falando agora é a base da criação da ave. Então eu preciso entender realmente esses nossos verões, quente e úmido, e não deixar com que isso nos prejudique. Porque normalmente nós estamos agora, nesse período que eu estou gravando essa live para vocês, é fevereiro. Precisamente é dia 18 de fevereiro de 2021. Neste momento aqui, nós estamos com um clima na região oeste do Paraná, um clima que faz alguns dias que não chove. E aí a temperatura está se elevando. Porém, nós temos muita umidade ainda no ar. Umidade não umidade relativa, mas umidade água, quantidade de água, porque está se evaporando das quantidades de chuva que tiveram. Então nós temos uma umidade alta no ar, quantidade de água por quilo de ar seco alta, mas a umidade relativa está dentro do aceitável ou para baixo do aceitável. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aí a gente tem aquela falsa sensação, mas está ficando seco. Cuidado com ficar seco. Está com umidade relativa baixa. Está baixando a umidade relativa. Não quer dizer que o ar não tenha água. E aí, por causa disso, a temperatura à noite ela está ficando muito. A diferença entre a temperatura da noite e do dia está ficando com uma amplitude muito grande. E aí nós temos durante o dia ter que usar o sistema, nos dar a impressão de ter que usar o sistema de resfriamento,
né? Porque está se aquecendo muito, e durante a noite, às vezes, a temperatura vem a 18, 17 graus. E aí a temperatura esfria a ponto de eu ter que diminuir ao máximo a minha renovação. E com isso eu estou depositando água dentro do galpão. Para isso não acontecer, eu tenho que realmente entender o que eu estou fazendo. Opa, o clima mudou. Está ficando, se tornando, há uma semana não chove, mas tem umidade no ar porque choveu muito nos dias anteriores, as semanas anteriores. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar essa temperatura subir, mas eu tenho que trocar esse ar para dar condição daquela cama que passou todas essas semanas absorvendo umidade, ela secar também. Não importa se ela estava no vazio ou estava no final do lote. Como eu estou alojando agora, eu tenho que dar a maior capacidade possível de retirada de água dessa cama. E é através da renovação de ar. Então eu aproveito esses dias quentes para aumentar a ventilação dentro do galpão e baixar a temperatura e com isso retirar a água, mas não uso o sistema de resfriamento. Se eu tiver INT nesse galpão, melhor ainda. Eu utilizo uma alta renovação com baixa velocidade. Que aí você vai ter esse treinamento todo lá na Masterclass sobre ventilação de transição. Você pode assistir e ver com mais detalhes. Porque eu estou aumentando a renovação sem velocidade. E isso dá uma sensação térmica para a ave melhor. E dessa forma eu não estou injetando água dentro do meu galpão. É isso que é o ideal e é o interessante fazermos dentro destes sistemas climatizados. Ter atenção quanto a isso. Aí você pode estar se perguntando, e aí Lima, daqui uns dias volta a chover. Por isso, se daqui uns dias volta a chover, como nós temos previsão para acontecer isso, sempre no Brasil tem, nós estamos preparados com a cama mais seca. Que naquele momento da chuva, naquela semana, naqueles dias, nós não vamos ter o que fazer, porque a temperatura vai estar baixa e a alta umidade. Então nós não temos como ventilar muito. O que nós temos que fazer é ventilar o máximo possível dentro da nossa condição, dentro da nossa realidade. Mas a cama vai estar pronta para nos ajudar a absorver aquele excesso que está ficando. E aí, quando voltar a fazer um período de estiagem de novo, por 2, 3, 4, 5, uma semana de estiagem, nós voltamos a fazer todo o sistema de renovação. Claro que aí nós podemos colocar mais vento, sem se preocupar tanto, porque aí nós estamos na ave com os seus 14, 21 dias, 28, quem sabe. Vocês estão entendendo? Mas aí nós estamos já numa fase que a ave tolera bastante vento. E aí nós utilizamos sim o resfriamento evaporativo lá para o final, lá para os seus 9, 8 graus acima da desejada. Sempre. Desta forma, estaremos nesta fase inicial se antecipando a um problema que vai dar no lote. Então, pessoal, este é o recado que a gente tem para deixar para vocês, uma live até mais curta que as outras, mas a ideia é isso, é fazer vocês ficarem antenados quanto à renovação de ar. Como eu faço isso? É sempre estar de olho na previsão do tempo e saber quando aquecer, não se preocupar em usar. Porque a tendência da gente é isso, é querer economizar, principalmente energia, né? Eu ligo a placa lá por 3 minutos, deixo a placa evaporativa ligada, desliga todos os meus exaustores e eu não estou gastando energia. Sim, não está gastando energia. Mas essa energia que você está economizando agora, não vai ter resultado no final do lote. São 10 gramas a mais que você poderia estar botando na sua ave por dia. Então, assim, às vezes são umas economias que não valem a pena, porque não dão resultado. Então, nesse momento que eu tenho uma temperatura alta e umidades altas durante a noite, porque choveu há uns dias atrás, um determinado período atrás choveu, teve muita umidade, essa umidade está evaporando do solo, ou seja, o ar ali fora, apesar de estar com uma temperatura quente e umidade relativa amena, mediana, a umidade do ar não é tão pequena assim. Então, essa umidade, essa temperatura alta faz com que nos leve a entender que temos que utilizar o sistema de resfriamento dentro do galpão na primeira semana. Não façam isso. Utilizem a velocidade de vento para tirar calor dessas aves. Elas vão sentar um pouquinho, a gente vai no olhar nosso, nessa nossa cultura antiga que a gente tem, dizer que a ave vai estar sofrendo, mas não, ela vai estar trocando calor e vai estar muito bem. Mas nós estamos dando condição de secar a cama, que é o mais importante, é o que vai levar o frango até o final do lote perdendo calor. Então nós precisamos cuidar disso. E aí, durante a noite vai esfriar, nós vamos injetar calor dentro do galpão, seja ele através de radiação, seja ele através de ar quente,
em diminuir a renovação de ar, porque volta para a ventilação mínima. Mas está tudo certo. O problema é nós mantermos com ventilação mínima durante o período quente do dia. Isso não podemos fazer. Isso nós temos que aumentar a renovação de ar, aumentar essa velocidade sobre essas aves, para que nós consigamos tirar toda essa umidade que porventura ficou do lote passado ou que vem se armazenando dentro do galpão pela evaporação da cama, pela evaporação das aves ou pelo ar que está entrando. Então nós temos que fazer esta atividade ser rentável, mas durante todo o período de criação. Não só ganharmos e ter rendimento de ganho de peso nas primeiras semanas. Vocês já pararam para pensar que a curva de ganho de peso que vocês têm no galpão, que você está me ouvindo aí, ela é muito interessante, né? Você tem facilidade de botar peso em relação à tabela que a própria integradora dá para você aí. Você tem facilidade de ganhar, de fazer o frango ganhar peso nos 7 dias, aos 14 dias, aos 21. Quando chega nos 28, dificilmente você consegue chegar no peso da tabela que a empresa mandou para você. Nos 35, pior ainda. E nos 42 tem que fazer mais esforço ainda. Por que isso acontece? Você já parou para se perguntar? É por causa disso que nós estamos conversando. Porque naquelas 2, 3 primeiras semanas é muito fácil manter aquela zona de conforto térmico que a ave precisa. Porque eu, com um pouquinho de água que eu injeto, eu derrubo todos os ventiladores, a ave que não gosta de vento vai comer, beber e manter aquela temperatura. Porém, eu estou dando uma qualidade péssima para a cama. E essa cama, lá nos 28 dias para frente, que esse frango está com 1,5 kg, 1,5 kg, né? 1,6 kg, ele precisa perder peso e ele está coberto de pena. E aí nós precisamos da cama, que o peito é a parte que tem menos pena, precisamos da cama para o peito entrar em contato e fazer a perda de calor. O problema é que a cama, nesse momento, ela está absorvendo esse calor e começa a fermentar, porque ela já tinha umidade que nós depositamos nela. Faltava o calor. E aí nós temos um ingrediente, um ser vivo a mais, né, que é a cama, produzindo calor. Só que a quantidade de equipamento que o nosso galpão foi projetado foi para tirar calor só para o peso das aves, e não para a cama fermentando. E aí nós começamos a deixar a ave em descrédito de perder calor. A ave tem dificuldade de perder calor, porque a cama também está produzindo calor. Nós fizemos essa injeção de água na cama lá na primeira semana. E aí nós não conseguimos mais manter o ganho de peso adequado àquele que foi projetado pela integradora que você está, ou pela genética que você tem dentro do galpão, que tem uma curva de ganho de peso também. É assim que acontecem os problemas que a gente tem perdas no final. Então, para isso não acontecer dentro do seu galpão, por favor, se atente a essa troca de calor, a essa utilização de ventiladores e exaustores nas 2 primeiras semanas. Nós temos que ter, nesses verões nossos quente e úmido, nós temos que ter alta renovação de ar. A troca de calor da ave tem que ser quase que exclusivamente nas 2 primeiras semanas, né? A menos em regiões muito quentes, somente por velocidade de vento, por convecção. E não por evaporação, não por um sistema evaporativo sendo utilizado, porque nós estamos depositando água nesse ambiente. Pessoal, muito atento a isso. E com isso vocês começam a ter vários resultados interessantes dentro do galpão. Esta é a dica que eu queria passar para vocês. E por favor, você que está me ouvindo e me ouviu e está utilizando os cursos de maneira a tirar resultado, a dúvida que você tenha, por favor, mande para mim. Mande pelo WhatsApp, entre lá no site da LTL Consultoria Animal e deixe um recado lá, um contato por e-mail. Lá tem o WhatsApp que está sempre à disposição de vocês. Mande para a gente estar conversando. Isso a gente incrementa as nossas lives. Tá? É isso, a gente quer trazer um material que vocês estão necessitando. Sobre ambiência, a gente teria muita coisa para falar, mas às vezes a gente fica naquele anseio de esperar você trazer a dúvida que você tem para a gente poder estar colocando aqui no ar. Faça isso. Se você gostou disso aí e está lhe ajudando os cursos, por favor, compartilhe com seus amigos aí a ideia, passe o link dos cursos, faça o seu amigo assinar esses cursos aí, porque eu tenho certeza que a dúvida de você também é a dele. E vocês que já estão utilizando isso e tirando proveito disso, como muitos já têm me dado o retorno,
Façam esse boca a boca, avisem os amigos que você tem, os colegas de trabalho que você tem, para que você, com essa assinatura, que na verdade é um valor simbólico, né? Somente para pagar os custos de R$ 86,30, você tem todo esse material à sua disposição a hora que você quiser. Meu muito obrigado a todos vocês. Agradeço de coração e, por favor, quanto mais vocês mandarem perguntas para nós, mais lives vai ter. Então a gente não vai ficar tanto tempo sem fazer lives e cursos, né? Porque vocês precisam interagir com a gente para a gente saber qual é a necessidade de vocês para a gente estar falando aqui. Tá bom? Um grande abraço e fique com Deus. Até a próxima.